Este vídeo contém audiodescrição. O vídeo é uma transmissão de sessão ao vivo do Conselho Superior da Magistratura do TJGO, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do dia 16 de setembro de 2024. Na tela inicial, a fachada do TJGO com a tipografia na cor branca, com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado a tipografia que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça, CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora na tela, vários visores de computador, com os integrantes do Conselho Superior da Magistratura, que estão em sessão virtual. Entre eles, numa tela maior, o desembargador Carlos França, presidente do TJGO, homem branco de cabelos castanhos claros, que usa terno e gravata e inicia a condução da sessão. Todos os demais participantes dessa sessão virtual são mencionados pelo presidente durante o vídeo e as falas são alternadas de acordo com a condução da sessão. Sessão ordinária. A 11ª sessão ordinária do Conselho Superior da Magistratura. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Se todos estiverem de acordo, será considerada aprovada. O desembargador Sérgio está ausente por estar de férias, né, Sabrina? Sim, senhor, presidente. Férias, certo. E aí vamos dar sequência. Nós temos aqui várias sustentações orais, pedido de sustentação oral. Pela ordem aqui, número 1, sustentação em causa própria, doutor juiz de direito substituto segundo grau, doutor Murilo Vieira de Faria, é o recorrente. Número 2 da página 1, em causa própria, a ata da presidência, a relatoria do eminente desembargador Vicente Lopes. Doutor Murilo está na sala. Boa tarde, doutor Murilo. Boa tarde, presidente. Estou sim, presidente. Passa a palavra ao eminente relator desembargador Vicente Lopes. Boa tarde, doutor Murilo. Tudo bem? Boa tarde, senhor relator. Boa tarde a todos. Presidente, o relatório já foi disponibilizado, e o doutor Murilo conhece bastante os autos, é o próprio requerente. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Eu acredito que o doutor Murilo conhece bem os autos. A palavra sustentante, doutor Murilo. Presidente, primeiro, cumprimentar o senhor, né, o excelentíssimo presidente do Tribunal, desembargador Carlos França, em nome de quem cumprimento o conselho, cumprimentar o relator desembargador Vicente. Vou usar 2 minutos, presidente, prometo. Pois não. Presidente, primeiro, antes de fazer a sustentação, acho que vai ser 90% vai ser falando o que o senhor fez, só para poder deixar claro que é um recurso só bem pontual, porque o que o senhor fez pela magistratura, por mim, é impagável, né? O que o senhor já fez uma revolução do judiciário, juntamente com o tribunal, o Corte Especial, obviamente, o que o senhor liderou aí. Eu já falei isso outras vezes, inclusive na inauguração da Sala dos Pinguins, e sempre que eu tiver a oportunidade, dependendo do resultado, óbvio, de qualquer coisa aqui, eu falarei isso em todas as oportunidades e deixar claro aqui meu agradecimento ao senhor. Primeiro, então, antes de tudo, gratidão. Antes de tudo, Obrigado. ao senhor do tribunal, e aqui vai ser rápido, é só bem pontual. Senhor presidente, senhor relator, 2 minutos. Questão é só de uma averbação, tempo de serviço, é só para ver, né? Até informei o presidente que ele gentilmente autorizou que o recurso subisse, obviamente, que da esfera da presidência, discricionário. Então, é só a questão da averbação de 3 anos de advocacia, que eu que sou requerente, né? Obviamente, eu entendo que poderia ser contado para fim de segundo quinquênio, naquela decisão que extinguiu os ATS. Então, é só em relação a isso, vou focar nisso aqui em 1 minuto, é que quando houve a decisão do STF, reconhecendo aquele retroativo dos ATS, não houve nenhuma decisão formal não reconhecendo um fato que já havia sido consolidado, né? Já tinha uma decisão administrativa de 2013 da presença do tribunal, falando que era para averbar esses 3 anos.
A matéria é conflitante, né? Mas, assim, no meu entendimento, a Loman não faz referência se é ou não tempo de advocacia ou tempo de outro tempo de serviço público. E o STF e o TCU são claros falando que essa verbação tem efeito de aposentadoria, ou seja, tem o efeito de gerar benefício. Ela fala desse jeito. Então, ela não nega essa situação. E aliada a isso, dessa questão do STF e do TCU, a emenda constitucional faz referência, né, que a emenda constitucional número 20, que antes de 98, essa verbação não precisava nem de ter contribuição, e ela era contada para aposentadoria. E aí que vem só a questão. No caso concreto, não estou falando de precedentes, porque vai abrir precedentes ou não, mas no caso concreto, o presidente, quando decidiu, em 2013, a presidência, ele falou nos efeitos legais. Ela não retirou outros efeitos, inclusive a TS, porque se tivesse tirado, eu teria recorrido e teria, pelo menos, tentado conversar, né? Administrativamente, de forma gentil, e internamente, como estou fazendo agora. O meu recurso sempre interno para o tribunal, confio nas decisões do tribunal, qualquer que seja. Então, e essa decisão não fez limitação, não fez uma decisão, não foi restritiva, pelo contrário, ele é claro, há nos efeitos legais. Então, aliado a isso, só para terminar, tem uma decisão do Tribunal de Justiça, que eu acho que não citei no recurso, mas estou citando aqui agora, tem ela aqui, a decisão do desembargador Felipe Cordeiro, reconhecendo expressamente, vou ler só o finalzinho, para não tomar o tempo, já tomei muito tempo dos senhores. Recurso administrativo, a verbação de tempo de serviço com exercício da advocacia. Pode o magistrado que exerceu a advocacia computar esse tempo de serviço para efeito de gratificação. Recurso administrativo 708-6, 2003. Desculpa, desembargador José Pereira de Souza Reis, no ano 2000. Então, olha, por essas razões e da jurisprudência e essa situação, que eu acho que talvez poderia, que pode ser usado para efeito de quinquênio. Mas volto a dizer que só nesse ponto a administração está de parabéns e volta aqui meu compromisso de lealdade e gratidão eterna e meu respeito ao Conselho Superior, ao presidente, a todos os membros, e já gastei muito tempo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Murilo. Não, o tempo nosso e o seu é um tempo precioso, mas foi muito bem ocupado aí por sua sustentação. E obrigado por suas colocações em relação à gestão, doutor Murilo. Volta a palavra ao eminente desembargador Vicente. Presidente, eu recebi o doutor Murilo aqui e posso testemunhar que realmente todas as vezes que ele veio tratar do processo, legitimamente, né, por ser um interessado e requerente, sempre foi muito educado, respeitoso e tecendo grandes considerações ao tribunal e a essa gestão. Então, de forma, que nós não tem aqui, da minha parte, tenho certeza de todos, não há aqui nenhum demérito em pleitear e buscar os direitos que Vossa Excelência acredita dele dispor, né? Como visto aí, é um requerimento para que se dê a averbação concedida em 2013 do tempo de advocacia, dos anos de 94 a 97, ou seja, 3 anos, 1 mês e alguns dias, que se averbe também para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço, o ATS. Então, nos autos 446-508-3/2013, o órgão recorrente requereu a averbação de tempo de serviço privado para fins de aposentadoria e antiguidade, tendo sido prolatado o despacho em 2013 pelo então presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ney Teles de Paula, onde restou determinado que fosse, abro aspas, averbado no prontuário funcional do magistrado para os efeitos legais, 2 pontos, categoria advogado, período elaborado entre fevereiro de 94 a abril de 97, correspondente a 1.130 dias, 3 anos, 1 mês e 5 dias, fecho aspas. Assim versa o presente recurso, então, em analisar se o despacho 2130 de 2003 pode ou não ser utilizado como fonte de reconhecimento do pedido de adicional por tempo de serviço,
formulado pelo nosso querido colega aqui, doutor Murilo, considerando o lapso de 3 anos e 1 mês e 5 dias, que já foi averbado, equivalente ao tempo em que atuou como advogado. A averbação de tempo de serviço, conforme reconhecido pelo despacho, com base no período de 94 a 97, é válida para efeitos de aposentadoria e antiguidade, conforme determinou o Tribunal de Justiça à época, em 2013. Entretanto, a mera averbação de termo de serviço não implica automaticamente o reconhecimento desse período para a concessão de adicionais por tempo de serviço, exceto se houver disposição legal expressa nesse sentido. E o artigo 77 da mesma lei, né, da LOMAN, dispõe que o tempo de serviço anterior ao ingresso na magistratura, seja público ou privado, pode ser averbado para fins de aposentadoria, desde que não haja sobreposição de períodos. Contudo, não há previsão para que esse tempo averbado seja utilizado no cálculo de adicionais remuneratórios, como adicional por tempo de serviço. Aqui eu cito o artigo 77, diz que computar-se-á para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de exercício da advocacia até o máximo de 15 anos, em favor dos ministros do Supremo e dos membros dos tribunais, que tenham sido nomeados para lugares reservados a advogados nos termos da Constituição Federal. Então, no referente despacho de 2013, foi determinado que fosse averbado no pontuário funcional, o nosso colega, o tempo de serviço privado correspondente aos 1.130 dias para fins de aposentadoria e antiguidade, que inclusive foi o objeto do requerimento à época. O requerimento foi bastante pontual e objetivo nessa questão. O pedido era averbação para aposentadoria e antiguidade. E a jurisprudência do STJ tem sido firme no sentido de distinguir a contagem de tempo de serviço privado para fins de aposentadoria e antiguidade da contagem para efeitos remuneratórios. O STJ tem feito essa diferenciação. Inclusive, eu busquei aí jurisprudência da época para demonstrar que a época já se entendia no sentido de que esses adicionais não eram cabíveis. Eu trago aqui, por exemplo, um julgado do ministro Edson Vidigal, que foi publicado em 2002. O tempo de serviço prestado e a entidade privada não pode ser utilizado para cálculo de gratificação adicional por quinquênio percebida por magistrado. Da mesma forma, em 99, o ministro Vicente Leal, no RESP 209.603 do Rio Grande do Sul, assim dispôs: a jurisprudência pretoriana tem consagrado o entendimento de que o tempo de serviço prestado à entidade privada por magistrado não é computável para efeito adicional incorporável aos vencimentos ou proventos, sendo incensurável a decisão que exclui tal vantagem, mesmo já deferida antes pela administração. E trago aqui no mesmo sentido um julgado de 98 do ministro Félix Fischer, que diz: conforme o entendimento firmado no STJ no pretério excelso, o tempo de serviço prestado à entidade privada não pode ser utilizado no cálculo da gratificação do adicional por quinquênio percebida por magistrado. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente do Supremo, e aí trago um do Supremo de 93 já, do ministro Otávio Galotti, que diz: magistrado, adicional por tempo de serviço não se computa para esse fins o período de trabalho em empresa de direito. Vale ressaltar que o regime de subsídio foi imposto aos magistrados, e aí o STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a 3854 e 414, quando analisado aqui a alteração de regime jurídico, ele entendeu, né, que aqueles magistrados que já recebiam um quinquênio, quando da alteração do regime remuneratório para o regime de subsídio, eles teriam direito a continuar recebendo esses valores desde que obedecido o teto. E também não é o caso aqui, infelizmente, doutor Murilo, porque à época eles só recebiam um quinquênio, que é o quinquênio correspondente ao período da magistratura. Ele não recebia o quinquênio da época da advocacia. Então, ele não tinha, à época, incorporado efetivamente aos seus vencimentos esse ATS, referente ao período na seara privada.
E o STF, ao julgar essas ADIs, determinando que se pagasse, o fez com fundamento na irredutibilidade dos vencimentos e também da incorporação, o que não era o caso, já que à época não recebia. Essa averbação, para fim de aposentadoria, ressalto, ela só ocorreu em 2013, e então ela não poderia, no meu entendimento, retroagir aqui para essa finalidade. Não há que se falar também aqui em direito adquirido, porque, na verdade, a administração, ao contrário do que muito respeitosamente coloca o doutor Murilo, não tinha a obrigação de averbar esse tempo quando o ingresso dele na magistratura. Aliás, não há para nenhum de nós. Nós aqui ingressamos, eu, por exemplo, e ainda não requeri nenhuma averbação, nem para fim de aposentadoria. A administração não tem e nem pode, e não consegue, faticamente, inclusive dizendo, saber quais são os tempos onde trabalhamos, de que forma, como contribuímos ou não após a emenda de 98, que passou a exigir a contribuição. Então, cabe realmente ao servidor trazer essa informação e pedir a declaração, o reconhecimento desse prazo. Como isso não foi feito à época, então esse direito não foi incorporado ao seu patrimônio jurídico à época, ou seja, antes de 2003, quando efetivamente se estabeleceu o regime de subsídio. Até a juntada aqui de uma jurisprudência do STJ, mas essa jurisprudência, doutor Murilo, ela trata do regime vencimental e não do regime de subsídio. Quer dizer, ainda há no regime vencimental, que é composto por vencimento e adicionais e vantagens, aí sim nós teríamos a remuneração, ainda há previsão do ATS para muitas das carreiras. Então, essa jurisprudência se referia a esse caso. Quanto ao caso citado da tribuna, do desembargador, se não me engano, Sebastião, né? Eu não sei dizer, não está aqui, qual é o período, mas há de se ressaltar que houve um período em que a legislação, que é a legislação estadual 10.730, até a legislação estadual 10.730, que se admitia o cômputo da advocacia na entidade privada para fins de ATS. Isso vigorou até 89, quando veio a Lei 10.730 e passou a deixar claro que essa gratificação só seria possível para aqueles que averbassem tempo de serviço prestado na entidade pública. Então, talvez seja o caso, né, citado pelo doutor Murilo, eu não conheço, mas pode ser que seja o caso, como realmente há no tribunal outros casos, considerando esse período até 89, que sim, a lei expressamente permitia aí, essa averbação da advocacia privada. Então, por essas razões e com esses fundamentos, que eu estou aqui desprovendo o recurso, doutor Murilo. Até do desembargador Cafu, desembargador Breno, é algo que nos atinge também, né, porque somos oriundos da advocacia, mas deixando claro que é para fins de quinquênio, né, de gratificação. Não se desconhece aqui a possibilidade de averbação, desde que haja contribuição a partir de 98 e sem contribuição antes de 98, da advocacia para fins de aposentadoria. Então, presidente, com esses fundamentos é que eu conheço o recurso e nego o provimento. Muito obrigado, desembargador Vicente. Vamos à colheita dos votos. Desembargador Silvano. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Breno. Acompanho. Desembargador Alexandre Cafu. Presidente, só fazendo um complemento também, o desembargador Vicente, além de jurista, o doutor Murilo conhece muito de finanças. Então, ele deu vários ensinamentos aqui sobre finanças na visita para tratar do voto. Mas com relação à parte aqui do processo administrativo, eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Altair. Obrigado, presidente. Esse precedente que o doutor Murilo citou, que é do desembargador Zé Pereira, certamente é do período anterior a 17 de janeiro de 1989.
quando a Lei 10.732, Lei Estadual 10.732, estabeleceu que só o tempo de serviço público seria computado para fins de quinquênio, de ATS. Então, até 17 de janeiro de 89, muitos aproveitaram o tempo anterior, o tempo de serviço, ainda que da advocacia, da iniciativa privada, para fins de ATS, porque a lei não fazia essa distinção entre serviço público e privado. Com a Lei 10.732, aí houve a definição de que só serviço público. Então, por isso, acompanho sem nenhuma ressalva. Já discuti o assunto, inclusive, hoje de manhã com o desembargador Vicente, nós conversamos sobre o assunto, e acompanho sem nenhuma ressalva. Pois não. Desembargador Leandro Crispim. Presidente, o doutor Vicente, nosso desembargador relator aí, sempre bastante minucioso no seu trabalho. Desde a época do TRE, a gente tem esse conhecimento e o assunto foi bem exposto, bem explanado, e eu acompanho o eminente relator. Desembargador Amaral. Também acompanho, senhor presidente. Desembargadora Carmeci. Todos nós gostamos muito do doutor Murilo, mas um voto profundo e baseado. Inclusive, eu, quando ingressei na magistratura, eu tinha 1 ano de advocacia, porque eu colei grau em 74 e, antes de completar 1 ano, eu tinha passado no concurso da magistratura, em 75. E esse período eu averbei em todos os sentidos, para quinquênio e para aposentadoria. Só que era uma legislação que possibilitava, agora a legislação não possibilita. Então, eu acompanho o nobre relator. Então, fica por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido, logicamente eu não voto, o ato é nosso, da presidência, e eu ressalto aqui que nós, na presidência, observamos o princípio da legalidade, como foi respaldado aqui no Conselho, doutor Murilo, e Vossa Excelência teve hoje a possibilidade de estar do outro lado da mesa, né? E assim é uma experiência válida, e também os 3 colegas desembargadores, Vicente, Gafuri e Breno Caiado, aqui presentes, que vieram da advocacia, também, como eles mesmos mencionaram, submete a esse mesmo entendimento, como outros colegas também vindo da advocacia. Então, muito obrigado, doutor Murilo, está encerrado o julgamento. Obrigado, presidente. Meu respeito ao tribunal. Até logo. Muito obrigado. Acompanhe o conselho também. Obrigado. Tá bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Próxima sustentação. Próxima sustentação. Vamos fazer aqui já do doutor, o número 1, página 1, seguindo aqui a sequência aqui da página, da pauta, doutor Luciano Borges da Silva, recorrente, advogado doutor Diogo Rosara, que vai falar a sustentação. Boa tarde, doutor Diogo. Relatoria também do desembargador Vicente Lopes. Eu vejo aqui o nome do doutor Luciano, se ele estiver aqui presente, assistindo na sala, muito boa tarde. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Vicente. Obrigado. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, doutor Luciano. Vamos ouvir o doutor Diogo, está disponibilizado para o meu relatório. Com a palavra, doutor Diogo. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o digno relator, desembargador Vicente, cumprimento os demais componentes do Conselho, Sabrina. Presidente, continuando na mesma toada do processo anterior, a questão aqui discute a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço para fins de compra de licença-prêmio de um período em que o doutor Luciano ele laborou como servidor do Tribunal de Justiça, ocupando cargo em comissão. Então, a discussão conta-se o cargo em comissão para fins de licença-prêmio? É essa a discussão. E aqui, presidente, muito embora essa discussão já tenha sido caminhada com relação a servidores de outro tribunal, no caso do Dr. Zé dos Reis, muito embora essa discussão já tenha sido dada
no âmbito de cargos envolvendo servidores municipais. Aqui nós estamos falando de um servidor do Tribunal de Justiça que deixa o cargo no Tribunal de Justiça, de escrevente judiciário à época, e também antes, ainda como assessor, para, sem interrupção, exercer a magistratura. Essa é a diferenciação desse caso. E aí eu pediria uma análise do Conselho, uma análise em cima de algumas questões que cercam não só o presente caso, mas também o arcabouço normativo. Porque o que se pede aqui é a paridade com o Ministério Público e com a Defensoria nesse caso. A Lei Complementar 130, ela diz o seguinte, a Lei da Defensoria aqui no Estado, ela diz, artigo 140, para apuração do quinquênio, computar-se-á também o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo público, eu vou reforçar a expressão cargo público, do Estado de Goiás, desde que entre um e outro não haja interrupção do exercício superior a 30 dias. No caso em concreto, há interrupção? Não. Segundo requisito, ser no Estado de Goiás. É. Terceiro requisito, cargo público. E aí, quem conceitua e define cargo público é o próprio Estatuto Estadual, a Lei 20.756, que vai falar no parágrafo único do artigo 3º o seguinte: os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídios ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Repito, 140 da Lei de Defensoria fala cargo público, ele não fala cargo efetivo, ele fala cargo público, que tem, então, um conceito lato, que a decisão recorrida dá uma interpretação restritiva. A interpretação dada pela decisão recorrida é que esse cargo público significa cargo de provimento efetivo. E não é. A conceituação legal está lá, na 20.756, que cargo público envolve tanto caráter efetivo quanto de provimento em comissão. E aí é que, no bojo desse processo, o doutor Luciano vai e diligencia junto ao Ministério Público. E o Ministério Público, através do despacho administrativo 2024-0056-90770, emite a seguinte declaração: no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás, o tempo de exercício de cargo em comissão, por possuir natureza de serviço público, artigo 37, inciso 2 e 4 da Constituição Federal, é contado para fins de obtenção ao direito da licença-prêmio, desde que devidamente averbado e observadas as causas de suspensão e interrupção do período aquisitivo. Este tempo do doutor Luciano está averbado? Sim, ele está averbado. Ele foi exercido perante o próprio tribunal, que continuou exercendo. Não há como se fazer essa diferenciação, até porque o caso é muito sui generis. Não vai, presidente, atingir outras pessoas que tenham o exercício de cargo em comissão junto ao tribunal e tenham passado para a magistratura. Não dá para se ter uma interpretação do que é cargo público de forma distinta do que a própria lei foi. Se a lei está falando isso, e aí a Defensoria já aplica isso, o Ministério Público já aplica isso, por que não se aplicar para os magistrados? É necessário que se garanta aqui, de forma expressa, aquilo que está previsto no artigo 3º da Lei da Simetria, na Lei Estadual da Simetria. Essa garantia não vai atingir, não é aqui uma farra que vai abrir para muita gente, não, é um caso específico. Ele continua no serviço público vinculado ao tribunal desde quando aqui ingressou no tribunal, lá atrás, quando iniciou suas atividades em 5 de outubro de 2006. É só isso que está se pedindo. Repito, o Ministério Público declarou formalmente, aqui nós entendemos dessa forma. A Defensoria tem, de forma expressa no texto legal. Não há por que se chegar a uma interpretação diferente disso. E veja se a matéria judicializada desse ponto já existem precedentes, inclusive das turmas recursais deste tribunal,
Entendendo essa possibilidade, no memorial que fiz chegar o digno relator e também na peça de recurso, são citadas duas decisões, uma do doutor Zé Carlos Duarte e outra do doutor, hoje desembargador Fernando Montefusco, nesse sentido. E a decisão do desembargador Montefusco ela é muito clara, ele fala o seguinte, nesse sentido, considerando que a reclamante exerceu durante mais de 5 anos a sua atividade em cargo em comissão, consoante da nota dos autos, argumentos lógicos não existem para que o reclamado não reconheça o seu direito à indenização do benefício por licença-prêmio, não gozada, uma vez que, ao assim agir, viola diretamente ao princípio da isonomia. É esse precedente, é dar concretude a um direito que já é garantido nos outros órgãos. É nesse sentido que pede-se o provimento do recurso para, nesta situação que é específica, ela não é uma situação que atinge uma gama grande de servidores, nós estamos falando de alguém que era servidor comissionado do tribunal e vai trazer isso para o seu acervo, já está no seu acervo para fim de aposentadoria, mas também poderia trazer isso no seu acervo para fim de concessão de licença-prêmio. É só esse ponto. Algo que já está sendo dado pelo Ministério Público, algo que já está sendo dado pela Defensoria, algo que deve ser dado à magistratura. Por isso é que, nesses termos, pede-se o provimento do recurso para que seja deferido o pedido inicial. É o que se requer, senhor presidente. Obrigado, doutor Diogo. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Vicente. Vamos lá. A questão aqui parece um pouco com a questão anteriormente decidida, mas há realmente essa diferenciação quanto ao cargo comissionado ser aqui no judiciário, no próprio tribunal. Então, está claro aí que a questão trata sobre a possibilidade do compro de tempo de serviço em cargo comissionado para fins de concessão de licença-prêmio. A licença-prêmio, nós sabemos que é um benefício concedido aos servidores efetivos como forma de reconhecimento pela assiduidade e dedicação ao serviço público, conforme preconiza a Lei Complementar 130 de 2017, que é o Estatuto da Defensoria Pública, no artigo 140. O artigo 140, então, da referida lei estabelece que o tempo de serviço prestado em outro cargo público pode ser computado para fins de apuração de quinquênio. Quer dizer, o 140 fala em cargo público, desde que o servidor não tenha interrupção por mais de 30 dias entre os cargos. Entretanto, o cargo em comissão, por sua própria natureza, distingue-se do cargo efetivo. O cargo comissionado, como nós sabemos, é de livre exoneração, caracterizando-se pela ausência de estabilidade e pelo vínculo de confiança que se estabelece entre o servidor e a autoridade nomeante. Tal distinção é essencial, no meu entendimento, para a análise do presente recurso, uma vez que a estabilidade é um dos pressupostos para a concessão de benefícios destinados aos servidores efetivos. E a jurisprudência desta Corte é pacífica, no sentido de reconhecer que a licença-prêmio é incompatível com os cargos de provimento em comissão, conforme destacado no voto do ilustre desembargador Carlos Escher, no recurso administrativo de 2020, o final 21.2554, onde foi asseverado que a legislação vigente admite o cômputo de tempo de serviço prestado em um cargo público do Estado de Goiás, desde que em cargo efetivo. Esse entendimento se alinha, inclusive, com o parecer desses autos, parecer 26 de 2024, que foi exposto aqui pela juíza auxiliar da presidência. E eu trago aqui o trecho do voto do desembargador Carlos Escher, que diz o seguinte: a esse respeito, muito embora a legislação de regência admita o cômputo de tempo de serviço prestado em outro cargo público do Estado de Goiás, para fins de apuração do quinquênio da licença-prêmio, aplicável aos membros da magistratura goiana por força do artigo 3º da Lei 20.382/2018, entendo que o recorrente não faz uso do direito pleiteado em razão da natureza do cargo e por ele anteriormente exercido. É que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser a licença-prêmio incompatível com o cargo comissionado. E aí ele traz aqui as jurisprudências anteriores a essa. Também é o STJ, nesse sentido, um julgado do ministro Herman Benjamin, de 2015, em que, no que interessa, ele diz: não se desconhece que o exercício de cargo em comissão deve ser considerado serviço público em sentido amplo. No entanto, o regime jurídico do ocupante de cargo exclusivamente em comissão tem natureza distinta daquele que detém cargo efetivo.
A disciplina relativa às licenças previstas para os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão deve levar em consideração a compatibilidade de seus efeitos em relação à natureza transitória e precária dos cargos de livre exoneração. Dessa forma, determinadas licenças, por incompatibilidade lógica e sistêmica, são inextensíveis aos ocupantes de cargo em comissão, a exemplo da licença-prêmio. A licença-prêmio por assiduidade prevista na Lei Complementar 68/92 só pode ser aplicada para servidor titular de cargo efetivo, tendo em vista que a licença é destinada a estimular e promover a assiduidade dos servidores. Sendo assim, sua aplicabilidade aos comissionados não atende à finalidade da lei, já que estes não gozam de estabilidade, podendo ser exonerados a qualquer momento, sempre que seu desempenho não se revelar satisfatório. Então, e trago aqui também precedentes deste tribunal. Trago aqui um da desembargadora Nelma, de 2020, que diz: a licença-prêmio, por incompatibilidade lógica e sistêmica, não é extensível ao ocupante de cargo de comissão. Haja visto que essa licença é destinada a estimular e promover a assiduidade dos servidores, e aquele, por não gozar de estabilidade, pode ser exonerado a qualquer momento, sempre que seu desempenho não se revele satisfatório. Da mesma forma, o desembargador Alain Sebastião de Sena, de 2020, no exato sentido do que acabei de falar. A jurisprudência recente do STF, do STJ, tem se posicionado, então, no sentido de que os direitos inerentes ao serviço público, como licença-prêmio e quinquênios, são restritos aos servidores efetivos, porquanto esses direitos pressupõem a estabilidade e o vínculo duradouro com a administração. Então, o raciocínio é bastante simples e é trazido aqui também num julgado do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o recurso extraordinário 839.050, do Paraná. Ele diz assim: a licença-prêmio visa premiar o servidor pela dedicação ao serviço público em caráter efetivo, sendo incompatível com a natureza dos cargos em comissão. Portanto, é absolutamente incompatível com a natureza do cargo, já que, se o servidor comissionado não é assíduo a ele, como resultado, pode advir a exoneração. Já o efetivo, como resultado, seria a perda de direitos, como, por exemplo, a licença-prêmio. Então, é por isso que a jurisprudência faz essa distinção. Em relação à previsão da Lei 20.700 e citada da tribuna, 20.756, a época, né, do período aí em que o nosso querido doutor Luciano averbou aí o seu período de cargo comissionado, a legislação vigente era a 10.460, e a 10.460, no artigo 243, assim previa: a cada quinquênio de exercício prestado ao Estado, aí destaco, na condição de titular de cargo de provimento efetivo, o funcionário terá direito à licença-prêmio de 3 meses, a ser usufruída em até 3 períodos de, no mínimo, 1 mês cada, com todos os direitos e vantagens do cargo. Então, nem mesmo à época, a legislação previa aqui, amparava o servidor comissionado com direito à licença-prêmio. Por essas razões, presidente, que também, sentindo muito aqui, lamentando pelo colega não poder prover o seu pleito, é que eu conheço e nego provimento ao recurso administrativo. Então, desembargador Vicente, o eminente relator caminha o voto no sentido do desprovimento do recurso. Desembargador Silvano. Mesmo voto. Desembargador Breno Caiado. Com o relator. Desembargador Alexandre Cafuri. Com o relator, presidente. Desembargador Altair Guerra. Presidente, na época em que o doutor Luciano ocupou o cargo em comissão, a lei de regência, que foi mencionada pelo relator, 10.460, excluía expressamente o direito à licença-prêmio. A posterior aprovação do doutor Luciano na magistratura não muda essa realidade. Então, acompanho sem nenhuma dúvida o eminente relator. Pois não. Desembargador Leandro. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Amaral. Também acompanho, senhor presidente. Desembargadora Carmesi.
Também a gente lamenta, né, não poder atender pleito de colegas, mas, de qualquer forma, não tem respaldo e eu acompanho o relator. Recurso desprovido por unanimidade nos termos do voto do eminente relator, e já julgado, eu faço só uma observação, doutor Diogo, colegas, doutor Luciano, que está presente. Olha bem, se o doutor Luciano obtivesse um êxito num pedido desse, todos os milhares de servidores comissionados que passaram pelo tribunal no período teria direito também, por que não? Só porque passou prejuízo, tem direito, os outros não têm? Isso não existe, né? Então, assim, juridicamente, por isso que o voto do eminente relator bem pontuou aí o tema, respeitando, logicamente, a tese desenvolvida pelo doutor Luciano e pelo doutor Diogo, mas essa situação abriria a porta para milhares muitos juízes que foram servidores do tribunal, comissionados, e outros milhares de servidores que passaram pelo tribunal na época como comissionados. Então, recurso desprovido no termo do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Luciano. Muito obrigado, doutor Diogo. Próxima sustentação, número 5, página 2, recurso administrativo recorrente. ADMDEDG, o advogado doutor Diogo Rosário está aqui representando. Agora a sessão é pausada e aparece na tela a foto da fachada do Tribunal de Justiça, com a tipografia na cor branca, que traz a informação. Processo em segredo de justiça. Volta à tela o desembargador Carlos França, presidente do TJGO, que retoma a sessão ao vivo. Sabrina, por favor. Processo 3, página 1, recorrente sindicatos, notário e registrador do Estado de Goiás, Sinoreg. O doutor Diogo Rosário vai falar, em nome do recorrente. O ato é da Corregedoria Geral da Justiça, a relatoria também do desembargador Vicente Lopes, que tem a palavra. Vamos ouvir o doutor Diogo, por gentileza. Com a palavra, doutor Diogo. Boa tarde, presidente. Reitero os cumprimentos. Presidente, vou ser bem rápido nesse aqui. Isso aqui é uma questão de um pedido que foi formulado pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado, Sinoreg, com relação ao artigo 187 do Código de Normas da Corregedoria do Foro Extrajudicial, que prevê o seguinte: anualmente, até o 10º dia útil do mês de fevereiro, o livro diário auxiliar será conferido nos seus aspectos escriturais pelo corregedor permanente, que determinará, sendo o caso, as glosas necessárias, podendo ainda ordenar sua apresentação sempre que entender conveniente. Então, o que é o pedido? É para que essa obrigação de que nós tenhamos a remessa todo ano do livro auxiliar, do livro diário auxiliar, para a corregedoria, ou no caso, para o juiz diretor do foro, que é o corregedor permanente, ela fosse revogada. Porque já não faz mais sentido essa obrigação, porque hoje os selos são eletrônicos. Nós já temos o acompanhamento sistêmico, o acompanhamento é feito pelo sistema. O parecer que acompanhou a decisão recorrida, ele analisou sobre o aspecto da revogação da obrigação do livro. Não, nós não estamos falando disso, nós não estamos pedindo isso. O que nós estamos pedindo é só para que não tenha mais que acompanhar, anualmente, remeter para a corregedoria, ou para o diretor do foro, no caso, esse livro para rubricar, porque já não faz muito sentido isso mais, por conta de que nós temos esse acompanhamento eletrônico. A decisão fala, não, mas essa assinatura é digital, mas é uma questão que eu acho que já não tem muita razão de existir, ela já estaria superada. Veja que, quando o CNJ agora edita o Código Nacional, o Código de Normas Nacionais do Foro Extrajudicial, no provimento 149 de 2023, ele revoga essa exigência. Então, o artigo 556 do provimento 149, lá no inciso 11, ele vai revogar a previsão que existia no artigo 11 do provimento CNJ 45, que exigia essa remessa. A decisão da Corregedoria fala que, mas tem muito respondente.
Não, ok, para o respondente, para permitir para uma melhor análise dos recebimentos, estou falando de livro diário, então, para melhor análise dos recebimentos, a gente tinha essa possibilidade lá com os respondentes. Mas uma coisa é ter o livro, outra coisa é fazer a remessa anual. O pedido, então, do sindicato é nesse sentido, adequar aquilo que o CNJ agora deliberou a partir de 2023, com a revogação pelo provimento 149 daquela disposição antiga, acabando com essa obrigatoriedade de que as serventias remetam anualmente para o diretor do foro esse livro, que já não existe mais da forma física, para uma assinatura. Porque se precisar fiscalizar, essa fiscalização já é feita. Ela não precisa. Isso tinha uma razão de existir lá atrás, quando o diretor do foro, uma vez por ano, via se o livro tinha o livro diário. Isso hoje, com as ferramentas que nós temos, e o tribunal hoje tem uma ferramenta muito moderna de controle de receita, o governador Altair atuou nessa área, na corregedoria, quando lá esteve, não tem mais essa necessidade. Então, o pedido, na tentativa do sindicato de contribuir com a melhoria dos trabalhos, era esse, de revogação do artigo 187, para evitar esse trabalho a mais para o magistrado, um trabalho a mais para o cartório, que talvez hoje já não tenha uma razão muito clara de existir, já que o acompanhamento ele é todo eletrônico, e essa remessa não se faz, não tem uma razão muito assim, concreta para isso. Então, o pedido é para adequação àquilo que for decidido pelo CNJ no provimento 149. É isso, presidente. Obrigado, doutor Diogo. Volta a palavra, eminente relator, esmagador Vicente Lopes. Presidente, eu vou permanecer com os autos com vista para analisar melhor. Pois não. De vista ao desembargador Vicente Lopes, julgamento suspenso. Tem mais algum, doutor Diogo? Vossa Excelência? Não, presidente, já apanhei muito por hoje, acho que eu já posso. Obrigado, doutor Diogo. Boa tarde. Boa tarde, boa continuidade de trabalho, com licença. O próximo aqui é uma sustentação oral em causa própria e VGDS é sigiloso em segredo de justiça também. Agora a sessão é pausada e aparece na tela a foto da fachada do tribunal, com a tipografia na cor branca que traz a informação. Processo em segredo de justiça. É retomada a sessão do Conselho Superior da Magistratura. Obrigado, presidente. Aqui é um recurso administrativo da comarca de Goiânia. O recorrente é o Leandro Campos de Assis, o recorrido é Vossa Excelência. Obviamente, eu sou relator. Aqui é o Leandro, ele ingressa com o recurso contra a decisão Vossa Excelência, que foi fundado aí no parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas. Desembargador Vicente, só um minutinho. Oi. Eu vejo aqui o Leandro, ele vai fazer sustentação ou não, Sabrina? Só acompanhar. Só acompanhar o processo, presidente. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pode ficar à vontade de acompanhar. Volta a palavra, eminente relator. Eu estou dando provimento ao recurso, já fundamento, presidente. Ele requer o pagamento lá previsto no parágrafo 5º do artigo 5º da Resolução 294 de 2019 do CNJ, dizendo que sou dependente é portador de doença genética denominada neurofibromatose, tipo 1. O parecer médico realizado pela Junta Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi carreado na movimentação número 6 e o pedido foi indeferido. No parecer, a Junta Médica do Estado de Goiás, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, apresentou a conclusão no sentido de que, abro aspas, no momento, a doença genética neurofibromatose tipo 1, apresentada pelo periciano, não preenche critérios de doença grave. E aí, Vossa Excelência acolheu aí, então, o parecer da diretoria e também esse laudo médico. Ocorre que são duas situações em que faz jus ao acréscimo de 50% sobre o valor apurado de reembolso lá na resolução 2495, de 2023. O artigo 5º fala assim, artigo 5º, parágrafo 5º, nas hipóteses do parágrafo 2º e do parágrafo 3º deste artigo, o tribunal deverá instituir acréscimo de 50% sobre o valor apurado de reembolso, caso preenchida uma das seguintes hipóteses, que não se sujeita ao limite máximo fixado e não são cumulativas. O magistrado seja pessoa com deficiência ou portadora de deficiência grave. E aqui, no caso, a doença que
que o dependente possui, foi reconhecida pela lei estadual, Lei 19.885 de 2017, como uma doença que equivale aí aos direitos das pessoas com deficiência. E aí diz assim o parágrafo 1º da Lei 19.885, o artigo 1º. As pessoas diagnosticadas com a síndrome de von Recklinghausen, meu alemão está meio fraco, mas é isso aí, que é neurofibromatose, ficam assegurados todos os direitos destinados à pessoa com deficiência, especialmente os previstos, aí vem os incisos, na legislação estadual em vigor, que traz sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, como a legislação estadual, essa lei é de 2017, ela equiparou a neurofibromatose à deficiência e a resolução do CNJ diz que é ou doença grave ou deficiência, eu estou, então, dando provimento ao recurso. E cito aqui, inclusive, jurisprudência nossa nesse sentido, em caso de outras doenças, como a eritematose, enfim, que também foi equiparada à deficiência pela legislação estadual. É por isso que eu estou conhecendo o recurso e dando provimento para deferir ao solicitante recorrente o acréscimo previsto no parágrafo 5º do artigo 5º da Resolução 294, nos termos do presente voto. É como voto, presidente. Não, eu acho aí, o desembargador Vicente deixou bem claro aí que ou tem a lei estadual equiparando, né, desembargador Vicente, a doença grave. Eu acho que a junta aí foi uma decisão da Diretoria de Recursos Humanos, né, DGP, que, por delegação, tratando de servidor, em primeiro momento é ela que decide. Aí veio para nós, eu vi que o parecer da doutora Lídia, ratificando esse decisão, e eu acolhi, logicamente a decisão é minha, lógico, né? Mas eu acho que, eu particularmente acho que está um caminho muito correto o voto do desembargador Vicente. Colho os votos de colegas, todos de acordo, colegas? De acordo, presidente. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso provido. Acho que é justiça. Agora acabou mesmo, né, Eduardo Vicente? Agora terminou, presidente. Então, colegas, obrigado aos colegas pelo trabalho, pela votação, e uma boa semana a todos, aos colegas, a colega, a desembargadora Carmeci, a Sabrina também, e a todos os colegas. Boa semana, fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Obrigada. A sessão é finalizada e aparece na tela a imagem da fachada do TJGO com a tipografia que traz a informação. Sessão encerrada. Agradecemos sua participação. Fim da audiodescrição.